Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso livro 2, de História, falando dos primeiros anos dos portugueses no Brasil. Capítulo 4, peguem com a tia Meire, página 81. Nós finalizamos o livro 1 falando da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui, no litoral do Brasil. E hoje a gente vai ver como é que foram esses primeiros anos deles aqui. Por que a gente fala assim, os primeiros anos? Porque há uma diferença muito grande na colonização que Portugal fez com o Brasil. A gente vai começar a ver isso hoje, tá? Então, vamos para a página 82 para a gente começar a ver essa história. Primeiro, falando do nome, porque quando eles chegaram, nós até lemos aquele texto de Pindorama, eles não encontraram uma terra e falaram assim, é Brasil o nome. Não foi assim. Eles começaram a colocar vários nomes até chegarem no que nós temos hoje. Aí tá falando, Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, vários outros. Por que então que deu-se o nome de Brasil? Deu-se o nome de Brasil devido à quantidade de árvores de pau-brasil que existia aqui. Eles ficaram impressionados, e isso gerou também muita riqueza para eles. Então, o pau-brasil, olha só, nós temos aqui um desenho, uma ilustração do que seria. Ele dava uma cor avermelhada. Essa madeira era de uma cor avermelhada, como brasa, eles falavam. Então, ficou conhecida, deram um nome e falou assim, vamos, já que tem muito pau-brasil, vamos colocar o nome de Brasil. Então, ela mudou, o nome do nosso país mudou de Terra de Santa Cruz, para Brasil. Então, a tia Meire grifou aqui, que eles também começaram a exploração dessa madeira. O pau-brasil ele foi de fundamental importância nos primeiros anos para os portugueses. Por quê? Além de dar o nosso nome, e essa madeira era muito utilizada na Europa. Então, o que Portugal começou a fazer? Viu que tinha muita madeira aqui, falou, nossa, muito pau-brasil, Eles arrancavam essa madeira e levavam para ser vendida em Portugal. E aí, era uma coisa que dava trabalho, não era uma coisa fácil você arrancar muitas árvores e levar para outro país. Primeiro tinha que tirar as árvores, carregar até os barcos, as embarcações, e depois essas embarcações seguiriam para a Europa. E aí, o que eles fizeram então, nesse momento? Vamos lá para a página 83. Primeiro porque eles não tinham como arrancar todas as árvores e levar de uma vez. Então, eles precisavam de um lugar para deixar essas árvores, essa madeira, essa árvore cortada. Esses lugares eram chamados de feitorias, eram lugares que os portugueses construíam para armazenar a madeira até chegar o momento de transportá-la para a Europa. Quem fazia esse trabalho? Os portugueses? Você acha que eles iam querer fazer esse trabalho? Não, quem começou a fazer esse trabalho eram os indígenas, Os indígenas, eles eram levados a fazer esse trabalho. Então, muitos desses indígenas não aceitavam de imediato, que era o que eles chamavam de índios mais hostis. Então, eles resolveram fazer uma troca com esses indígenas. Eles ofereciam algo que os indígenas não conheciam, como facas, machados, espelhos, bugigangas, assim, que nem seriam úteis para os indígenas, mas eles falavam que era muito importante e eles faziam essa troca. Essa troca de produtos que eles davam para os indígenas a troco do trabalho indígena era chamado de escambo. Essa troca era o escambo. Eles ofereciam aos indígenas algo em troca do trabalho deles, tá? Então, eu quero que vocês também depois leiam e grifem aqui, como a tia Meire tá fazendo. Aí, só que olha só, muito pau-brasil, o Brasil é muito grande, o litoral do Brasil é imenso,
E os portugueses não moravam aqui. Eles vinham aqui, retiravam a madeira, levavam para Portugal, mas não ficava tomando conta e nem tinha como tomar conta de todo o litoral do Brasil. Então, os franceses também começaram a se aproveitar disso tudo, dessa madeira, vinham aqui também, pegavam madeira e levavam para Portugal. No vídeo que a Tia Mary passou de geografia, falando da história do Rio de Janeiro, conta um pouquinho dessa guerra, né, dessa rivalidade entre franceses e portugueses, tá? Então, uma coisa está atrelada à outra, porque a gente viu a história do Rio de Janeiro, que está diretamente ligada com essa história agora, desse início da extração do pau-brasil, tá? Então, fiquem ligados, porque uma coisa tem a ver com a outra. E aí, olha só, na página 84, tem aqui a divisão do Estado brasileiro. Olha só, de 1500 a 1530, olha só, 30 anos, os portugueses só vinham aqui no Brasil, arrancavam a madeira, levavam para ser vendido em Portugal. Eles passaram 30 anos explorando o pau-brasil aqui no nosso país. Olha só, arrancando as nossas árvores. E aí, os franceses, né, como eu já falei, também faziam isso. E criava guerras, rivalidades, um querendo dominar mais que o outro. Até que chegou um dia que o rei falou assim, olha, não tem jeito. Nós precisamos ter alguém mais de perto acompanhando a nossa colônia lá no Brasil, que era o Brasil. Então, em 1534, o rei realmente decide colocar o Brasil como uma colônia. Como assim? Eles iriam ocupar o Brasil e tomar conta. Até então, eles só vinham aqui, exploravam e iam embora. Agora, o rei queria alguém para tomar conta, para ficar. É a mesma coisa que, por exemplo, a gente tem uma casa na praia. E aí, de repente, essa casa começa a ser assaltada, arrancam tudo que tem na casa, você coloca de novo, eles tiram tudo. E aí, até que chega um dia que a gente percebe que precisa de alguém morando nessa casa para tomar conta, para ninguém mais entrar. E era mais ou menos isso. A colônia era isso, o nosso país ia ser ocupado por pessoas que eram amigas do rei. E aí, então, ele não tinha como uma pessoa vir aqui e tomar conta do nosso país, porque ele é gigante, né? Então, o rei, ele decide, então, criar lotes, ele dividiu o Brasil. Essa divisão foi chamada de capitanias hereditárias. Tá? Isso é muito importante, vocês vão ver isso sempre. Tem o desenho das capitanias na página 86, olha só. As capitanias hereditárias eram lotes que eram divididos para os donatários. Quem eram os donatários? Os amigos do rei. A elite, pessoas que tinham dinheiro. O rei não ia ser amigo de gente que não tinha dinheiro e nem ia dar um terreno tão grande para eles. Aí ele deu, né, doou essas terras para essas pessoas tomarem conta. Só que nessas terras, as pessoas elas tinham que cumprir, como eu vou dizer, alguns requisitos. Olha, ele ia dar, mas você ia ter que cumprir com os seus deveres. Então, aí tá falando dos direitos e os deveres dos donatários. Nós vamos começar pelos deveres. Que deveres que eles tinham? Eles tinham o dever de pagar impostos ao rei. A terra não ia sair totalmente de graça. Ele ia ocupar aquela terra, poderia plantar outras coisas, colocar construções, mas tinha alguma coisa que tinha que ser feito, os deveres. Pagar os impostos, né, fundar vilas e povoados, ou seja, não era para você receber a terra e deixar lá, não. Era para começar a povoar, para o Brasil ficar ocupado. Né, combater os índios hostis, ou seja, aqueles índios que não quisessem trabalhar, que fossem mais agressivos, eles iam poder ser combatidos, tinham o direito de combater para não atrapalhar o trabalho deles, de extrair o pau-brasil. E nessa época também, o comércio de pau-brasil já não estava tão bom, porque já tinham mais de 30 anos.
Então eles começavam a investir em outro plantio, que era cana-de-açúcar. Eles descobriram que o Brasil, o solo era bem propício, então era uma exigência que se produzisse cana-de-açúcar para gerar riqueza para o rei. Esses eram os deveres, tá? E também eles tinham alguns direitos. Que direitos? Eles iam ser governadores dessa terra, então eles iam ter um cargo de destaque. Então, direitos: governar a capitania, eles podiam distribuir terras para as pessoas que quisessem que fossem amigas deles, parte dessas terras. Eles podiam criar regras como se fosse um estado deles. Eu vou ter as minhas próprias regras nessa capitania, vai ser assim, assim, assim. Eles tinham esse direito de criar regras e também poderiam, né, escravizar os indígenas para trabalharem para eles de graça. Tá vendo como é que são as coisas? Eles tinham esses direitos e esses deveres. Só que mesmo tendo esses direitos e esses deveres, não deu certo. Das 12 capitanias que o rei doou, só 2 prosperaram, né? Que foi Pernambuco e São Vicente. As outras ficaram abandonadas, as pessoas não conseguiram fazer com que desse certo. Mais à frente, nós vamos entender por que não deu certo. Por que deu certo só essas 2, Pernambuco e São Vicente. Ok? Então, hoje nós vamos encerrar por aqui, mostrando para vocês, olha só, as capitanias, né? E aqui também está mostrando onde tinha a extração de pau-brasil e aonde já começava o plantio da cana-de-açúcar, tá? Eu quero que vocês façam as atividades, né? Até a página 87. Quero que vocês releiam esse capítulo todo, grifem as partes, né, principais, para quando nós tivermos o nosso plantão de dúvidas, vocês me falarem quais as dificuldades, para a gente trocar um pouquinho essas experiências aí. Mas vocês precisam leiam, né? Assistam novamente a aula, acompanhem pelo livro e façam as atividades. Assim a gente vai ter um aproveitamento muito melhor do nosso conteúdo. Tá bom? Estudem, se cuidem e beijão para vocês.